Que alegria poder estar aqui com os irmãos mais uma vez. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para proclamar a palavra de Deus aos queridos irmãos e a todos que estão aí me assistindo nesta noite aqui no Facebook, para a honra e glória de Jesus, tá bom? Muita alegria mesmo. Maria Tereza, seja bem-vinda. Amém? Aleluia. É um grande apreço poder estar aqui, tá? Grande apreço poder estar aqui, tá? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus possa ir operando na tua vida, no teu coração. E que possa também falar ao seu coração nesta noite, neste momento tão glorioso de poder e graça. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre esse tema tão abençoado, Davi, por dentro e por fora. Amém? Davi por dentro e por fora. O texto de 1 Samuel. 1 Samuel 16, versículo 1. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os filhos que lhe provide um rei. Enche o chifre de azeite e vem, que eu tenho me provido de um rei. Glória a Deus. Eu tenho me provido de um rei, disse o Senhor. Eu quero saudar os queridos e amados irmãos com alegria no nosso coração. Aleluia. É com essa alegria que nós chegamos mais uma vez aqui para trazer a palavra de Deus ao coração dos amados irmãos que estão aí nos assistindo e que estão aí presentes. Amém? O ser humano, desde quando ele vive, ele busca realizações. Amém? Estamos sempre buscando alguma coisa? Estamos sempre buscando alguma coisa para melhorar na vida. E na maioria das vezes nós não sabemos o que nós vamos fazer. Mas qual a importância dada a essa busca? O que nós buscamos? O que nós pedimos? O que nós imploramos de Deus? Eu sei que você está vivendo para buscar alguma coisa, para ser alguma coisa. Eu sei que você está buscando uma maneira de poder sobreviver neste mundo, neste deserto. E eu sei. A natureza foi a sua alma. A natureza foi a sua mestra, a sua professora. Belém ficava a cerca de 10 quilômetros ao sul de Jerusalém.
pela estrada principal que levava a Hebrom. Ela se encontra a 660 metros acima do nível do mar Mediterrâneo, na encosta nordeste de uma grande cadeia de montanhas cinzentas com vale profundo de cada lado. E estes vales eles se unem a pouca distância na direção leste e descem para o Mar Morto. Nas encostas suaves dos montes, a figueira e a videira crescem luxuriamente. Nos vales estão os férteis campos de trigo, onde Ruth, certa vez, ela colheu espigas que deram lugar ao seu nome, Casa de Pão. Belém foi chamada de Casa de Pão porque ali os seus campos verdejantes eram produtores de trigo. Aonde Ruth colheu espigas, e o nome dali de Belém agora é Casa de Pão. Os terrenos pantanosos ao redor de Belém formam a maior parte do planalto judeu. Ali não apresenta nenhum aspecto de doçura e beleza. Pelo contrário, são selvagens, são sombrios, fortes. Esses pastores sempre guiaram e cuidaram de seus rebanhos. E foi ali que Davi primeiro observou o seu conhecimento do cenário natural das atividades pastorais que colocariam toda a sua vida posterior em sua poesia. O povo sente atração por alguém que tenha boa aparência. Nós sabemos disso. Saul dará uma boa imagem a Israel. É assim que as pessoas escolheram os reis. Saul é o nosso homem. Nós achamos que pessoas bonitas é a resposta para o nosso dilema, né, Christian? Olha, Saul então, ele entra em cena e os fez delirar. Saul tinha até alguma humildade. A princípio, ele parecia capaz de reunir o povo a seu redor para defender uma causa. Ele era bastante valente para reunir um exército e pouco depois o povo pensaram, ele é o homem certo para o cargo. Ele vai ser o rei. Ele vai nos dirigir. Ele vai comandar as nossas tropas. Ele vai ser o nosso general. A Bíblia diz que Saul era um homem muito bonito, de muita aparência. Que não havia em todo Israel um homem tão lindo como Saul. Saul tinha muita presença. Ele era muito bonito. Por isso que o povo sentia atração por Saul. Aleluia. Ele é o homem para o cargo. O alvo da vida cristã é ser semelhante a Cristo. Não é ser semelhante ao homem, não é ser semelhante ao homem, não. O homem nada é. O homem não presta para nada. O homem não vai resolver o problema do seu dilema. Mas o nosso alvo é ser semelhante a Cristo. Mas como que nós vamos ser semelhante a Cristo?
Nós vamos ser semelhantes a Cristo através de uma comunhão diária. E não ser semelhantes uns aos outros. Está entendendo? Você não pode ficar se preocupando em parecer com alguém, ou parecer com outro alguém, ser bonito para alguém, ser bonito para uma igreja, para a sociedade. Isso é perda de tempo. Você tem que ser semelhante a Cristo. Ter uma comunhão diária com Ele. E não ser semelhante uns aos outros. Paulo disse, sede, pois, imitadores de Cristo como filhos amados. Porque a salvação das pessoas se determina pela semelhança a Cristo e não com outras pessoas. A sua salvação depende da tua comunhão para com Deus. Vocês estão me entendendo? Se tem alguém me assistindo aí, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não sei se tem alguém me vendo. Aquele que é escolhido por Deus, ele não pode viver só de aparência. Né? Tem pessoas que preocupam demais com isso. Querem viver só de aparência. Querem se apresentar para os outros. Querem parecer bonito. Não se contentam da maneira que são. Esse tem sido o problema de hoje da alta sociedade. E por esta razão que as academias estão cheias de gente. As academias estão cheias porque as pessoas estão querendo perder a barriguinha. Estão querendo obter massa muscular. Até minha esposa falou, Abraão, você precisa fazer uma academia para você obter massa muscular. Você está muito magro. Mas o interessante, isto é pecado? Claro que não. Mas só que você não dá para você viver só de aparência. Você é escolhido de Deus. Nos capítulos 9, no capítulo 16, nós encontramos textos que Davi e Saul eram de boa aparência. Eles não eram feios, eles eram de boa aparência. Pode pegar uma água. Eles eram de boa aparência. Vocês estão me entendendo? Nós sabemos que Davi era belo, tinha olhos bonitos, que ele tinha uma aparência saudável e possível que tivesse cabelos ruivos, ou mais provavelmente ficará corado ou bronzeado por causa das horas que passava ao sol e ao vento. Eu creio que Davi tinha um bronzeado todo lindo, porque Davi vivia no campo, cuidando das ovelhas. Né? Ele era um garoto corado. A Bíblia fala que ele tinha boa aparência. E agora Saul, ele era alto, moreno e bonito. Era assim que Saul era, alto, moreno
e bonita. Nós devemos tomar cuidado com a beleza exterior. Maria Lúcia da Costa, seja bem-vinda, minha querida. Aí, já estou acabando de arrumar o cabelo aqui, tá vendo? Nós devemos tomar cuidado com a beleza exterior, que está do lado de fora. Nem sempre o que está por fora traduz o que você tem por dentro. Você sabe o que eu estou falando. E nós tomamos como exemplo os sepulcros caiados. Eles escondem uma podridão sem fim. Algumas vezes eu sou convidado para fazer funerais. Eu não gosto. Eu não gosto de ficar contemplando a morte. Uma das poucas coisas que eu não gosto de fazer na obra de Deus é funeral. Ser convidado para fazer um funeral, enterrar alguém, fazer o sermão diante de um corpo de alguém, eu não gosto. Mas sempre quando eu vou fazer um funeral, eu aproveito que eu já estou ali e eu começo a caminhar por aquelas ruas estreitas do cemitério. E eu fico contemplando naquelas ruelas estreitas, lado a lado, aquelas sepulturas que estão ali. Algumas são tão lindas, mas tão lindas que estão todas forradas de flores. São feitos de mármore, de granito. E a foto do falecido está dentro de uma igrejinha toda bem produzida, tudo bem feito. Eu olho do lado a mesma coisa, alguns fazem até mesmo umas pequenas igrejas, templos em cima daquelas tumbas, daquelas criptas. E eu fico pensando, dentro desses lugares estão cheios de cadáveres, ossos secos, podridão sem fim. Há um ditado popular que diz que por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. E nós julgamos as pessoas muito pelo exterior. Né? Nós julgamos muitas pessoas olhando para elas e fazemos um julgamento alheio. Gostamos de observar as pessoas pelo cabelo, pelo vestir, pela cor do sapato. E quando chega na igreja, então, Maria Lúcia, todo mundo fica de olho em você, para ver que roupa que você está vestindo, para ver se você está com um sapato com bico de agulha, para ver se você está rebolando sobre eles. As pessoas gostam de olhar da gente, para ver como que a gente está, como é que eu sou. E julgamos muito pelo exterior, do lado de fora. Não parecia haver nada em Davi que pudesse impressionar a Deus e o profeta Samuel. Nada. Nada em Davi que não conseguia impressionar. Nada que levasse Deus a dizer: eis aí o meu homem. Às vezes você anda na rua e você vê um casal de namorados, né? E você olha para a mulher linda, mais linda, colírio para os olhos. E quando você olha o homem que está do lado dela, meu Deus, é um pesadelo, um horror, homem feio. E a gente fica até com um pouco de ciúme quando você olha e vê um indivíduo daquele com uma mulher linda do lado dele.
E a primeira pergunta que vem na nossa mente é esta: o que foi que essa menina viu nesse cara? O que foi que ela viu neste homem, né? A primeira coisa que chega na nossa mente é isso. Qual é o segredo? Então, não há nada em Davi que impressionou a Deus. Nada que pudesse levar Deus a dizer: eis aí o meu homem. Davi não era muito diferente dos outros rapazinhos judeus da sua idade. Ele não era diferente deles. A aparência exterior de Davi não parecia destacá-lo de forma alguma. Mas graças a Deus que nós temos um Deus que não olha o exterior. Graças a Deus que nós temos um Deus que não olha a nossa aparência. Graças a Deus que nós temos um Deus que olha o nosso interior. Você pode dar glória a Deus aonde você estiver aí? Amém? Graças a Deus por isso. Ele não olha o nosso exterior. Aleluia, Ele olha o nosso interior. A nossa vida cristã é medida pelo tempo que passo a sós com Deus. Esta é a medida. A sua vida é medida pelo tempo que você passa a sós com Deus. Quantas horas você passou diante do Senhor lendo um livro? Ou lendo uma Bíblia? Aprendendo a palavra do Senhor? Quantas vezes você passou diante dele? A aparência exterior de Davi não dava destaque a ele de forma nenhuma. Existem dezenas de pessoas que são destacadas olhando exteriormente para suas vidas e você olha e diz: meu Deus, que homem lindo, que mulher linda. Mas está tudo mexido. Você vê mulheres de 80 anos e não parece que tem 80 anos porque tem um dinheiro e elas podem fazer plástica. Você está vendo a Gretchen se gabando porque ela está até com semblante diferente, parecendo uma boneca de... Como é que chama aquele material? Uma boneca de vidro? Eu esqueci o nome que se dá. Está tudo mudado. Aquilo ali não é dela. Enxertos, botox, tudo trocado. Até essa fotinha dessa mulher que a Maria Tereza mandou para mim aí, dessa menina na fotinha fazendo assim com a mão, você olha que ela tem a sobrancelha com rabo de cobra. Porque as pessoas hoje preocupam demais com o exterior. O exterior é que importa hoje para muita gente. O que está por dentro não importa. Para Deus sim. Talvez para você não, mas para Deus sim. Para Deus é muito importante. Você tem a sua vida medida pelo tempo que você passa com Deus em comunhão diária. Não pela roupa que você veste. Não pelo perfume que você usa. Não pelo sapato que você calça. Não pelo vestido que você coloca. Não pela maquiagem que você está usando. A velhice, o tempo, a morte vem para todos. A Bíblia fala que Davi era semelhante em humildade.
Se morássemos na casa da fazenda vizinha à família de Davi, nas terras montanhosas da Judéia, é possível que nem soubéssemos o nome do filho caçula de Jessé. E de repente, esse jovem João Ninguém, um João Ninguém, um zero à esquerda, alguém que ninguém dava nada por ele, um garoto de que até o pai se esquecera, torna-se um alguém. Maria Lúcia da Costa, as pessoas podem ter esquecido de você, minha amada. Talvez as pessoas que você mais ama podem ter esquecido de você. Mas Deus não te esqueceu. Deus não te esqueceu. Até o pai Jessé tinha esquecido de Davi quando Samuel pergunta: há mais alguém? Há mais alguém para que eu possa mostrar benevolência? Há mais alguém que eu possa usar o azeite santo, o chifre de azeite? Porque Deus disse: vá à casa de Jessé, porque ali eu tenho me provido de um rei. Eu tenho me provido de um rei. Um rei. Aleluia. Então, ele estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. Ele era o caçula e quase ninguém dá valor no caçula. Mas Deus dá. Mas Deus dá. E diante da honra vai a humildade. É Deus que te honra. É Deus que te honra. O mundo, durante a sua existência, o mundo, desde quando ele foi formado, chegando até a nossa geração de 1900 e 1800 para cá, há 200 anos, conta-se a nossa história. Que homens, grandes homens de Deus, têm aparecido e o mundo tem provado que homens humildes podem alcançar grandes posições desta terra. E eu quero falar somente de um deles, Abraham Lincoln. Eu creio que você que está me assistindo neste vídeo, você já ouviu falar de Abraham Lincoln. O mundo tem provado que homens humildes podem alcançar essas posições. Abraham Lincoln foi um deles. Abraham Lincoln perdeu o emprego em 1832. Pensou? Abraham Lincoln foi derrotado na legislatura de Illinois em 1834. Abraham Lincoln fracassou nos negócios pessoais em 1833. Morre-lhe a eleita do coração em 1835. Abraham Lincoln sofreu de uma enfermidade em 1836. Abraham Lincoln foi novamente derrotado na legislatura de Illinois em 1838. Abraham Lincoln foi derrotado na indicação do Congresso em 1844. Abraham Lincoln perdeu a segunda indicação em 1848. Abraham Lincoln foi derrotado para o Senado em 1854. Abraham Lincoln foi derrotado para a indicação de vice-presidente em 1856.
E Abraham Lincoln novamente derrotado para o Senado em 1858. E Abraham Lincoln eleito presidente dos Estados Unidos em 1860. Abraham Lincoln não desistiu. Abraham Lincoln não desistiu. Então, se Deus escolheu você e crê que Ele escolheu Antônio Brito, você não deve desistir. Olha quantas derrotas que Abraham Lincoln ele sofreu. Em 1832, em 1834, em 1833, em 1835, em 1836, em 1838, em 1844, em 1848, em 1854, em 1856, em 1858, ele só teve derrota. Anos e anos e anos colhendo derrota. Mas quando Abraham Lincoln foi eleito presidente dos Estados Unidos em 1860, a nação americana mudou. E tem muita gente por aí que fala que derrota não é coisa para cristão, e Abraham Lincoln era cristão, ele era nascido de novo, ele conhecia a palavra de Deus. E quando Abraham Lincoln tinha somente 7 anos de idade, ele estava no mato, cortando árvores com seu pai, que era lenhador. Abraham Lincoln tinha feito uma promessa para Deus: Senhor, se o Senhor um dia me colocar como presidente da maior nação do mundo, nos Estados Unidos, eu vou acabar com a escravidão em nosso país. Luiz Barbalho, seja bem-vinda, minha querida. E em 1860, Abraham Lincoln foi eleito presidente americano. E a primeira lei que Abraham Lincoln assinou foi a libertação dos escravos americanos. Deus te chamou. Você pode até ter umas derrotas. Abraão teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 11 derrotas. Durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 anos ele teve só derrotas. Derrota, derrota. Mas depois de 28 anos, desde quando ele perdeu o emprego em 1832. Depois de 28 anos que Abraham tinha perdido o emprego nos Estados Unidos da América, ele se torna presidente americano em 1860. Não importa o seu sobrenome, se seja Barbalho, se seja Brito, se seja da Costa, se seja Teresa, Souza, não importa. Somos feitos filhos do Rei do Universo. Está lindo, né, irmãos? Glória a Deus. E conta-se a história que quando Abraham Lincoln quando ele foi assassinado, eles o mataram. Ele foi morto a tiros quando ele estava discursando em cima de um palanque nos Estados Unidos. Ele foi assassinado em praça pública. E quando eles estavam levando o corpo de Abraham Lincoln para o cemitério para ser enterrado, um garotinho de 7 anos, um menino negro, um menino de cor. Quando eles abriram o caixão de Abraham Lincoln no cemitério pela última vez para enterrar o corpo do presidente, o céu estava todo nublado. Quando eles abrem o caixão, o sol aparece.
e ilumina a barba de Abraham Lincoln, que ele tinha uma barba enorme. E um garoto de 7 aninhos de cor, um menino negro, ele rompe no meio da multidão. Ele ajoelha ao lado do caixão de Abraham Lincoln e, olhando para todos ali com os olhos cheios de lágrimas, ele diz a Abraham Lincoln, sobre o corpo de Abraham Lincoln sem vida: obrigado, presidente. Obrigado, Abraham Lincoln, por ter nos libertado da escravidão. Hoje eu sou livre. E conta-se que no dólar americano tem uma frase em inglês escrito: em Deus confiamos. Em Deus confiamos. Tudo que Deus faz é eterno. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A primeira qualidade que Deus viu em Davi foi a espiritualidade. A primeira coisa que você tem que ver em um pastor é se ele é espiritual ou se ele é carnal. A segunda coisa que você deve ver na vida de um pastor é se ele é avarento ou se ele não é avarento. Se ele está preocupado com o salário ou se ele não está preocupado em ganhar na obra de Deus. Esses são os verdadeiros pastores, aqueles que não se preocupam com renda. Eles vivem pela fé. Não usam da obra de Deus para ficarem ricos, mas vivem daquilo que chega em suas mãos. Aqueles que deixam Deus se mover o coração das pessoas. E é tão bom quando a gente lida com pessoas assim que são movidas pelo coração. Porque o coração duro, ele não pode ser movido. O coração feito de pedra, ele também não pode ser movido. Mas o coração generoso, ele se move. Ele reage quando ele vê a obra perecendo e precisando de socorro. A Bíblia fala que Deus procurou o homem segundo o seu coração. Quer dizer, segundo o coração dele, o coração de Deus. O que significa alguém segundo o coração de Deus? Pelo que eu vejo aqui, significa ser uma pessoa cuja vida está em harmonia com o Senhor, em comunhão. É aquela harmonia, né? É aquela coisa, nada é diferente do Senhor. O que é importante para Ele é importante para você. Você entendeu? A obra de Deus é importante para Deus e você diz, mas é importante para mim também, pastor Abraão. Quando Ele diz para você, vai para a direita, você vai. Não faça isso, você não faz. Quando Ele diz, isto é errado, e quero que mude, você vai mudar. Você aceita as regras, você aceita as correções. Por quê? Porque o seu coração se inclina para Deus. Por isso que a Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus. Quando você é profundamente espiritual, o seu coração é sensível às coisas de Deus. É isso aí.
o seu coração se torna sensível às coisas de Deus. É aí que Deus começa a ir te capacitando. Aquele a quem Deus escolhe será capacitado pelo poder do Espírito Santo. Satanás, ele sabe que se ele levar o povo a negligenciar a comunhão, já se torna discípulo dele. Então Deus sabia que Davi jamais iria se deixar se levar, ser um negligente. Deus sabia que Davi jamais iria deixar que Satanás atrapalhasse ao seu caminho, a sua direção. E através da cruz do Calvário, nós somos escolhidos por Deus. Davi é um exemplo. É um exemplo de que podemos também vencer e permanecer em plena comunhão com Deus. Há possibilidade. Maria Lúcia da Costa, agora, minha querida, não quebre nunca mais esta comunhão com Deus. Lude Barbari, mantenha esta comunhão com Deus, porque a vitória vem. Abraham Lincoln, ele acreditava nesta comunhão, ele acreditava nesta promessa. Davi também acreditava nesta promessa. Davi e Saul eram semelhantes em aparência, em humildade. Foram chamados por Deus onde estava a diferença. Onde estava a diferença? Aí você pergunta, pastor Abraão, qual é a sua diferença por outros pastores e pregadores que a gente ouve pregando? Eu não sei. Mas quando você olha para mim, você vai dizer, pastor Abraão, o senhor é diferente nesta área, nesta área, nesta área. As pessoas sabem quando o homem de Deus é diferente de outros. Quando Davi, ele escreveu o Salmo 5, versículo 3 e 4, ele fala, pela manhã ouves a minha voz. Então Davi era alguém que levantava bem cedo para buscar a presença do Senhor. Pela manhã ouves a minha voz. O Senhor pela manhã te apresenta a minha oração. Bem de manhãzinha, Davi estava apresentando para Deus uma oração. E ele fala aqui que eu estou vigiando. Eu apresento para ti a minha oração e eu vigio. Ele está em vigilância. Aí ele fala, porque não és um Deus que tem prazer na iniquidade. Já de manhã, Davi estava pedindo perdão pelos pecados, mesmo que ele não tenha pecado. Aonde está a diferença aqui, amados irmãos? A diferença estava na comunhão diária com Deus. Davi sempre consultava a Deus. Sempre. Sempre ele estava consultando ao Senhor, Antônio Brito. O que eu vou fazer hoje? Davi tinha uma vida exemplar. E não é resultado de desejos, de sonhos, e nem de produto de uma semana, mês ou ano. Não é, gente. A vida santa é o caráter. A vida santa e o caráter só acontecem mediante um longo processo de aplicação assídua das leis do crescimento. Cada dia você vai crescendo um pouco diante do Senhor. Você vai crescendo o seu lado espiritual e do cultivo diligente da comunhão diária com Cristo. Aleluia. Vamos crescer junto. Né? O rei Saul era um homem realmente estranho.
Ele era muito estranho, o rei Saul. Quando ele acaba de tornar rei de Israel, ele começa a ter atos e decisões e que não estava de acordo com as leis de Israel, e o povo viu que Saul era um homem egoísta. E as decisões do rei Saul começou a revelar que tipo de rei ele era. Era um homem egoísta, ele era um homem irritado, ele era um homem odioso, um homem mesquinho. E ele foi rejeitado. Primeiro foi rejeitado por Deus, segundo foi rejeitado pelos homens, foi rejeitado pela nação. Ele foi oferecer sacrifícios pagãos e estranhos para Deus. Ele chega ao ponto de consultar uma feiticeira, a feiticeira de Endor. Samuel já tinha morrido. Não havia profetas em Israel mais. Samuel tinha morrido. Ele era o único juiz que tinha em Israel. E Deus falava através de Samuel. Samuel já tinha ido, partido para a glória. E Saul estava possesso por um demônio, e ele vai em direção a uma feiticeira chamada feiticeira de Endor. E ele pede que ela traga de volta o espírito de Samuel. E aquela feiticeira começa a clamar aos demônios do inferno. E o espírito estranho, parecido com Samuel, levanta em meio a uma fumaça, a umas fumaças, uma nuvem de fumaça. E aquele espírito fala para Saul, para a feiticeira, como se fosse o próprio Samuel. Toma cuidado, gente, com essas lideranças que estão invocando espíritos estranhos dentro das igrejas aí. Toma cuidado aí. O diabo tem usado muito essas plataformas das igrejas aí para fazer bagunça e para ficar falando na boca de alguns. O diabo sempre procura um corpo para habitar. Aprenda isso. Ele sempre vai procurar escravos para habitar neles. E Saul, ele começa a oferecer esses sacrifícios e faz votos precipitados. Ele desobedece às ordens de Deus. Ele fica nu semanas. Eu quero que vocês tenham uma vida de comunhão, amados, com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. O meu desejo é que vocês entrem em contato com a sua palavra, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e que o busquem em oração. Se vocês fizerem isso, a vida de vocês vai ser um testemunho vivo. Vocês vão ser pessoas poderosas. E que haverá libertação na família de vocês. O seu filho alcoólatra vai deixar de beber. Uma hora ou outra ele vai parar de beber e você vai dizer: o que houve, meu filho? O que houve é a sua atitude, é o seu testemunho, é a sua vida que se tornou poderosa, porque você fez um pacto, uma aliança com Deus. Sua família vai dar um salto tremendo na prosperidade e na vida financeira. Sim, Jesus tem o poder para mudar homens e para mudar mulheres jovens. E Ele quer mudar a vida de muita gente também. Você pode sentir-se fraco hoje, mas Jesus é forte. Não importa o que você tenha feito, ontem, antes de ontem, não interessa. Olhe para frente, esqueça as cinzas que ficou ontem lá para trás. Jesus quer te perdoar hoje. Ele quer te purificar hoje. Ele dará forças para viver uma nova vida. Não deixe que nada o impeça. Viva essa nova vida em Cristo Jesus.
Jesus está chamando, gente. É por isso que eu estou na live quase todo dia, porque Jesus está chamando. Eu compartilhei esta live para alguns. Não foi para muita gente, foi para alguns. E eu agradeço aqueles que estão assistindo. Mas aonde estão os outros? Para onde foram as pessoas que tinham sede pela palavra? Jesus está chamando, você precisa voltar para o lar. Nesta noite, eu venho dizer a você que quando Davi se apresentou diante de Jessé, diante do profeta Samuel, Jesus disse a Samuel: este é o meu rei, unja-o. Davi estava fedendo ovelha, porque Davi cuidava da ovelha do pai no deserto. Aquele mau cheiro encheu toda a casa. Cheiro de ovelha molhada, cheiro de urina, fezes de ovelha. Davi estava com cheiro de curral. E você chega nos pastores hoje, eles não têm cheiro de curral. Eles não têm cheiro de ovelhas. Não berram como ovelha. Vive mais fora do curral do que dentro do redil. Você procura por eles, eles não estão lá. Nunca você encontra o seu pastor à disposição para te fazer uma visita, para orar por você, para interceder pelo teu filho. Você não encontra ele. Parece que o pastor só está viajando pelas terras de Belém, Nazaré, Cafarnaum. Alguns hoje têm seus gabinetes em outra cidade. Antigamente o pastor ele morava onde ficava o templo. Embaixo tinha o templo e em cima era a casa pastoral. Hoje eles não querem nem morar mais na igreja. Eles querem ficar longe do povo. Eles não querem ficar perto do povo. Então Deus estava procurando um homem que seria segundo o seu coração, e você deve procurar também um pastor que seja segundo o teu coração. Um pastor que te alimente, um pastor que te abrace, um pastor que te carregue quando você estiver doente, um pastor que te sustente quando você estiver passando necessidade, um pastor que possa te abençoar. Procure esse pastor. Cuide desse pastor. Ajude esse pastor. Tem uma irmã aqui me assistindo que hoje ela me ajudou, ela me socorreu. Faça isso. E você será uma bênção, em nome de Jesus. Amado Deus, querido Pai, quero te adorar, Senhor. Agradecer a Ti pela Tua palavra. Agradecer a Ti pela vida dos irmãos. Amado Deus, liberta o filho da irmã Lourdes Barbalho. Continua abençoando a Maria Lúcia da Costa, Senhor. Continua abençoando a tua filha. Eu oro pelo Antônio Brito. Eu oro, Senhor, pela Ana Carolina. Eu oro para o Rafael. Eu oro para a Natália e para toda a família, Senhor. Eu coloco essas vidas diante do teu altar. Venha curar, Senhor, libertar, dar vitória plena. Em nome de Jesus, em nome de Cristo, Senhor, estamos aqui diante da tua presença augusta e divina e poderosa. Abençoa teus filhos, Senhor. Libera a bênção de cura. Libera o azeite sobre a vida das pessoas, Senhor. Cura-me também, Senhor. Alguma enfermidade em mim vai curando, Senhor. Cura problema de pâncreas, cura problema de fígado, cura problema de coração, problema de pulmão. Cura problema de baço.
Cura problema de rins, cura problema de dor de cabeça. Ó Deus, daqui 3 dias minha esposa completa mais 1 ano de vida, Senhor. Abençoa a minha esposa. Continua dando saúde a nós. Abrindo portas de emprego, de trabalho, Senhor. Operando teus milagres. Liberando bênçãos de cura, de provisão, de prosperidade, saúde. Deus, vai curando os ossos que estão quebrados, cansados e frágeis. Cura câncer, Senhor, agora. Cura problema de inchaço, Senhor, nas pernas. Problema de trombose. Problema de diabetes, tipo 1, tipo 2. Vai curando, meu Deus. Vai curando, meu Deus. Vai curando. Eu quero abençoar todos vocês nesta noite, nesta plataforma, em nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, em nome de Jesus.